See the eyes, and there he goes down. Com uma devastadora taxa de nocautes de 92%, essa fera mexicana não está apenas vencendo lutas, mas está destruindo seus oponentes. Este é Vergil Ortiz Jr., o destruidor mexicano-americano invicto, cuja pressão, golpes no corpo e instinto assassino continuam transformando seus rivais em momentos de destaque. Com 24 lutas, 24 vitórias e 22 nocautes, ele destruiu todos que ousaram enfrentá-lo. Isso está apenas começando. Vergil Ortiz Jr. nasceu em 25 de março de 1998 em Grand Prairie, Texas. Filho de Vergil Ortiz Sr. e Mela Reveles, ambos de ascendência mexicana. Seu pai emigrou do México para os Estados Unidos quando jovem, e se tornou pai solteiro com apenas 17 anos quando Vergil Ortiz Jr. nasceu. Mas Ortiz Sr. tinha um plano. Ele mesmo havia boxeado como amador e sabia que o boxe poderia dar ao filho uma vida melhor. Quando Vergil Ortiz Jr. tinha apenas 5 anos, seu pai o levou à academia de boxe Vívero, em Dallas. A mesma academia que formou o campeão unificado dos meio-médios Errol Spence Jr. Os sacrifícios foram brutais, mas valeram a pena. Vergil Ortiz Jr. se tornou 7 vezes campeão nacional, venceu os Jogos Olímpicos Juvenis de 2013, acumulou um incrível cartel amador de 140 vitórias e apenas 20 derrotas. E em julho de 2016, com apenas 18 anos, Vergil Ortiz Jr. se tornou profissional. Era o momento de retribuir os sacrifícios de seu pai. E faria isso com um nocaute atrás do outro. No dia 30 de julho de 2016, Vergil Ortiz Jr. estreou como profissional contra Júlio Rodas no Fantasy Springs Casino em Indio, Califórnia. A maioria dos boxeadores pega leve em sua primeira luta profissional, tentando sondar o adversário e se sentir à vontade, mas não Vergil Ortiz Jr. Desde o primeiro momento, Ortiz entrou no ringue perseguindo Rodas com más intenções e buscando um nocaute, e conseguiu. Right hand drops Rodas. Huge right hand from the 18-year-old Vergil Ortiz early on in his pro debut. Uma combinação devastadora mandou Rodas para a lona, mas ele conseguiu se levantar apenas para ser destruído momentos depois. E o árbitro parou a luta. Nocauteou no primeiro round, em sua estreia profissional. O plano estava claro. O México acabava de descobrir sua nova máquina de nocautes. Menos de 2 meses depois, Ortiz subiu ao ringue do AT&T Stadium, em Arlington, Texas, para enfrentar Ernesto Hernandez, e Hernandez não teve nenhuma chance. Ortiz passou por Hernandez como se ele não estivesse lá e terminou com um potente direto de direita que deixou seu oponente inconsciente no chão. Hernandez, as I mentioned, is 1-3 with Hernandez. Perfect right hand, end of. Essa luta durou exatamente 40 segundos, 2 lutas, 2 nocautes no primeiro round. O destruidor do Texas estava deixando claro seu recado, e o mundo do boxe começava a prestar atenção nele. Em 16 de dezembro de 2016, no Fantasy Springs Resort Casino, Ortiz enfrentou Néstor Garcia. E assim como seus 2 últimos oponentes, Garcia aprendeu da pior maneira o que acontece quando você sobe no ringue com Vergil Ortiz Jr. High school, missed a lot of school big national tournaments, still an honor splitting time between Indio and Joel Diaz management group. I guess you call him a boxing defensive posture. Does a nice job of blocking and deflecting. Does a lot of catch and countering it. Ortiz. A lot of people watching back home in the Dallas area. Upstairs, good comp. Mais uma vez, Ortiz demoliu seu oponente no primeiro round com golpes de força brutais que deixaram Garcia de costas após tantos castigos contundentes. His opponent is Ortiz.
See, you see the eyes, and there he goes down. And that was a jab A that stiff caught. one, huh? Right, it caught. 3 lutas, 3 nocautes no primeiro round, outro oponente, outro final violento. E o padrão estava ficando claro: lutar contra Vergil Ortiz Jr. era sair de maca. No 5 de maio de 2017, Ortiz subiu ao grande palco. A MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, contra Ancho Sariñana Rodrigues, e Ortiz mostrou que podia se destacar quando mais importava. Ortiz can get a first round knockout. All first round knockouts. Yeah, that's what we're talking about here. Has been knocked out 3 times. Oh, big right. And it might to get neighbor. Really. It is heard of, but it's unheard of often. And to very bad opponents, you know, and perhaps a bit of both. But you know, look at it. Sometimes a young fighter can fall in love with his own power. The heart, the desire to come in here and give an honest. Dominou do começo ao fim, derrubando Rodrigues com combinações e golpes brutais no corpo, até que o árbitro interrompeu a luta por nocaute técnico. Oh, big uppercut. There it is. Diving in. Sariñana gets up. And just what I said, A lot of time left. Too much time left here. Got a good referee here. We got a good referee. Com 4 nocautes em 4 lutas, a sequência era real. E Ortiz estava pronto para No ringue, ao encarar o oponente, sua vantagem é a velocidade. Mais rápido domina a luta. Você não quer ser nocauteado, precisa ser rápido, desviar, se mover, reagir e golpear no momento certo. Tudo depende de pensar rápido e tomar boas decisões para ganhar vantagem e conquistar a vitória. Então hoje eu quero te contar sobre uma ferramenta de edição que é tão rápida que dá uma grande vantagem para quem usa. Ela se chama Opus Clip. Opus Clip é uma ótima ferramenta de edição e agora, com seu novo recurso, ela pode pegar seu vídeo e automaticamente cortá-lo em clipes curtos, prontos para postar nas redes sociais. O software analisa e edita o conteúdo para você, permitindo postar rapidamente muito conteúdo nas redes sociais e se manter no jogo. Eu mesmo não tenho paciência para sentar e editar o dia todo, então o Opus Clip é perfeito para mim. Ele faz o trabalho automaticamente e me deixa com mais tempo para treinar e ficar pronto. E como você está vindo pelo nosso canal Ultimate KO, você recebe benefícios exclusivos. Escaneie o QR Code ou acesse o link. Use Opus Clip no checkout para ganhar uma semana grátis e 3 meses com 50% de desconto no Opus Clip. Então vamos lá. Boa sorte, mantenha-se rápido e vá nocauteá-los. Em 16 de setembro de 2017, foi o momento em que tudo mudou. Ortiz estava programado para lutar no card de Canelo Álvares contra Gennady Golovkin na T-Mobile Arena em Las Vegas. Era o palco mais importante do boxe. 20 mil torcedores. Com os olhos do mundo voltados para ele, Ortiz precisava provar que estava à altura. Contra César Valenzuela, que chegava com um cartel de 7 vitórias em 8 lutas, o que estava em jogo não podia ser mais importante. California, Coachella Valley, that's where world champion Timothy Bradley was with him. Now he sees one. He came from a fighting family himself. His brother Tonio also in the corner. He's one of those amateurs who's better suited for the professional ranks. The manner in which he fights, but his mentality, you can tell he wants to whack guys at it. I want to come out here and make something sensational happen. No, slip. Get up. Ortiz has landed a few shots high on the head of Valenzuela, and that can... This is Rocha. He's on 47. This is his first fight. Durante 2 rounds, Ortiz ofereceu um espetáculo impecável, derrubando Valenzuela com precisão e potência antes de lançar uma combinação devastadora que obrigou o árbitro a interromper a luta. Ran across country there. Valenzuela handled that knockout. Yes! Oh, that got him good. It was to the... Nocaute técnico no segundo round no card de Canelo, GGG. Vergil Ortiz Jr. acabava de se apresentar ao mundo do boxe e já não havia mais volta. Um ano depois, Ortiz voltou a Las Vegas para a luta entre Canelo e GGG 2. O mesmo cenário grandioso, a mesma pressão enorme. Desta vez ele estava pronto para deixar ainda mais claro seu potencial e à sua frente estava o veterano Roberto Ortiz. Mas Vergil mostrou ao mundo que estava muito acima de seus rivais. Era Torreón, México. That's the nickname they have. Two-time junior lightweight title holder
Juan Carlos Salgado. With Robert Garcia, and he attacks foreign who's who in that camp. Also had 4 body shots. Garcia's got him really working a hard jab. No segundo round, Ortiz acertou um potente golpe de direita que derrubou Roberto. Ele se levantou, mas ainda estava sentindo dor e cambaleando. Got into the weigh-in, and down goes Ortiz. Beautiful short right hand. Ortiz avançou rapidamente e acertou outro direto de direita devastador, deixando Roberto de joelhos até a contagem de 5. Backward body shot for Virgil. Ortiz goes down for the second time in the round. He felt it upstairs, he felt it in the body. Roberto se levantou novamente, mas o árbitro já tinha visto o suficiente e interrompeu a luta. Nocaute técnico no segundo round, 2 knockdowns. Ortiz agora somava 11 vitórias, nenhuma derrota e 11 nocautes. Seu cartel perfeito continuava intacto e o hype ganhava impulso. No dia 4 de maio de 2019, Ortiz enfrentou a prova mais difícil de sua jovem carreira, contra o veterano guerreiro Maurício Herrera, em Las Vegas. Herrera era um veterano com mais de 30 lutas profissionais em seu currículo, que jamais tinha sido nocauteado em sua carreira, já tinha enfrentado boxeadores de nível mundial e tinha sobrevivido a tudo o que jogaram contra ele. Era para ser a luta que finalmente levaria o combate para a decisão. Mas Herrera estava prestes a aprender uma lição dolorosa. I just watched on TV and he goes, once my dream was smashed in 2014, he goes, but I still want to beat every so far in his career, just come in and march through people. He's an impressive young man, inside and outside the ring. He said, Now he called it a huge honor. He said it's crazy. Wonder how much he has left. Herrera thought he got hit in the back of the head. Ortiz dominou desde o primeiro momento, desferindo golpes fortes que colocaram Herrera em apuros. No final do segundo round, Ortiz machucou ele com um direto de direita e Herrera entrou em modo de sobrevivência. I don't see him questioning himself yet, but he's not getting run out. in the early rounds, they'll just be up. Dimensions, different answers, and Herrera can force you to another. Keeps bending down to his right. I can see Ortiz catching him behind the ear with a just like that, Brian. He is now. Herrera is hurt. He's never been stopped. Struggling, trying to stay on his feet. Down he goes at the bell. No terceiro round, Ortiz viu sua oportunidade, calculou perfeitamente o momento e lançou um potente direto de direita que mandou o veterano para a lona aos 29 segundos do round. It's missed, and a right hand landed. Another right hand. Herrera's out. Herrera's out. O árbitro interrompeu imediatamente a luta. Maurício Herrera, o resistente veterano que nunca havia sido nocauteado em toda a sua carreira, jazia inconsciente na lona. Nocaute no terceiro round, 13-0 com 13 nocautes. Ortiz acabava de fazer o que ninguém tinha feito antes, e o mundo do boxe estava definitivamente prestando atenção. He should stay behind that jab, but that's easier said than done when it comes to a freight train. Mas Ortiz tinha uma missão. Round após round, mirou no corpo com uma precisão brutal, desmontando Mighty Mo, peça por peça. Combinations get a slight angle to the right or to the left. Ortiz did it developing naturally, and of course, what did it just with age, getting older. Maybe he's felt Ortiz Jr.'s power and is not impressed. No sexto round, Ortiz acertou um golpe devastador no corpo, seguido de um direto de direita que derrubou Hooker no chão pela primeira vez. Hooker superou a contagem, mas no sétimo round seu corpo desistiu. Aos 36 segundos do round, Hooker sofreu uma lesão na mão e a luta foi interrompida. Com um nocaute técnico no sétimo round, Vergil Ortiz Jr. tornou-se campeão de 2 cinturões com um cartel perfeito de 17-0, com 17 nocautes. O artista do nocaute havia acabado de vencer um ex-campeão mundial em seu território, e ninguém na divisão queria enfrentá-lo. Em 14 de agosto de 2021, Ortiz enfrentou sua prova mais perigosa até então,
o destruidor lituano Egidijus Minmachin Kavaliauskas, no Ford Center de Frisco, Texas. Kavaliauskas subiu ao ringue com um cartel de 22 vitórias, uma derrota e um empate, tendo perdido apenas uma luta pelo título mundial contra o rei, peso por peso, Terence Crawford. Era um boxeador de nível mundial que tinha levado Crawford ao limite, mas Ortiz era um boxeador completamente diferente. It just didn't work. Several box replay there, but that sure looked like a knockdown to me. Kavaliauskas! Ortiz hurts! Thinking in there behind the jab, he's not as aggressive. Oh, a big counter right hand by Mean Machine again. And if this fight goes to... E no segundo round, parecia que o impensável ia acontecer. Kavaliauskas acertou Ortiz com um golpe forte que fez o jovem campeão cambalear. Por um momento, Ortiz esteve em perigo real. Mas campeões se forjam em momentos assim. Ortiz se recuperou. E então colocou as mãos na massa. Round após round, Ortiz derrubou o Mean Machine na lona. Mas Kavaliauskas continuava se levantando, mostrando o coração de um guerreiro. Mas o poder de Ortiz era simplesmente demais. Primeira queda, Kavaliauskas se levantou. Segunda queda, se levantou. Terceira, quarta e quinta quedas. O lituano se recusava a se render. Mas no oitavo round, depois de ter sido derrubado 5 vezes, o árbitro finalmente interrompeu a luta. Ortiz looking to land one more big power punch to erase Kavaliauskas once and for all, and he's done it! Nocaute técnico no oitavo round, 5 quedas. Essa foi a luta mais longa de Ortiz até agora. E ele tinha acabado de sobreviver à adversidade e dominar um dos adversários mais duros de toda a divisão. 18-0 com 18 nocautes, o recorde perfeito continuava intacto e o título mundial batia à porta. Depois de 17 meses longe do ringue, lutando contra a rabdomiólise, uma doença grave que causa degradação muscular e insuficiência renal, o mundo do boxe se perguntava se Vergil Ortiz Jr. será que ele voltaria a ser o mesmo? Em 6 de janeiro de 2024 ele voltou. Subiu para o peso super meio médio com 154 libras contra Frederick Lawson. Os céticos se fizeram ouvir porque a pausa tinha sido longa demais e o problema de saúde grave demais. Muitos achavam que ele talvez tivesse perdido sua potência. Mas ele só precisou de 2 minutos e 30 segundos para silenciar todas as dúvidas. Ortiz se lançou sobre Lawson, desencadeando um ataque brutal que provocou uma interrupção polêmica no primeiro round. O público vaiou o árbitro, pois achava que Lawson poderia ter continuado, mas a mensagem era clara. Vergil Ortiz Jr. voltou com o poder intacto e ainda mais perigoso que antes. Nocaute técnico no primeiro round e 20-0 com 20 nocautes. A pausa foi irrelevante, ele superou o susto de saúde e o destruidor estava de volta. No dia 8 de novembro de 2025, Vergil Ortiz Jr. defendeu seu título interino dos super meio médios do CMB contra um dos pugilistas mais temidos do boxe, Erickson The Hammer Lubin, na Dickies Arena em Fort Worth, Texas. Lubin subiu ao ringue com um cartel de 27 vitórias e 2 derrotas. Suas únicas derrotas foram para os campeões mundiais Jermell Charlo e Sebastian Fundora. Ele vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas e possuía um poder de nocaute que já havia colocado muitos adversários fora de combate ao longo de sua carreira. Supunha-se que este seria o teste mais difícil para Ortiz. Uma luta realmente equilibrada. Supunha-se que essa seria a luta que definiria o legado de Ortiz, mas nem chegou perto. Middle of the ring, and even though he's known as the Hammer clockwise. And
know a lot of fans won't suit Both styles against Vergil Ortiz tonight. And Vergil Ortiz looks like the bigger man in the ring, but this has been... nice right to the body. Desde o primeiro momento, Ortiz impôs sua vontade, conectou golpes precisos e potentes, um trabalho brutal no corpo e combinações que fizeram The Hammer recuar imediatamente. With both fighters yesterday, we asked them what their strength. Start the onslaught, but take your time. Lubin, who seems to be content leaning against the ropes. And there's that left hook that I was talking about, Vergil. Lubin tentou contra-atacar, mas Ortiz estava simplesmente em outro nível. Depois veio o segundo round, e a tempestade se desencadeou. Ortiz encurralou seu oponente, o imobilizou contra as cordas e desferiu um ataque implacável de golpes sem resposta. Até que o árbitro não teve outra escolha a não ser intervir e interromper a luta. Nocaute técnico no segundo round. Erickson The Hammer. Lubin, um dos pugilistas mais temidos da divisão, tinha acabado de ser destruído em menos de 6 minutos. 24 vitórias, 0 derrotas e 22 nocautes. O destruidor mexicano tinha mostrado mais uma vez porque é o boxeador mais evitado.